Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por nós. Santa Elizabeth Seton. Rogai por nós. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à terceira aula dos Estados Unidos, sobre a história dos Estados Unidos. Na última aula nós paramos no governo do Woodrow Wilson, que é justamente o presidente americano da Primeira Guerra Mundial. Nós já falamos alguma coisa dele, acho que faltou falar que além da agência que ele fez, que era uma verdadeira Stasi, né, de investigação e de espionagem lá dentro dos Estados Unidos, ele também fez a lei de sedição, que simplesmente proibia críticas ao governo e aos militares. E aí foram fechados mais de 70 jornais, quer dizer, houve censura na prática lá nos Estados Unidos. Além disso, o Woodrow Wilson é um racista famoso, eugenista também, bem adepto da eugenia, do racismo, da supremacia branca, né? E na Primeira Guerra Mundial, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa dele, pessoal. Vamos para então, na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos acabou entrando na Primeira Guerra em 1917, do lado da Inglaterra. A Inglaterra e os judeus fizeram um forte lobby lá nos Estados Unidos para que os Estados Unidos entrassem do lado deles. Os Estados Unidos tinham uma ligação muito forte, tanto pela imigração como também pela doutrina com a Alemanha. A Alemanha também fez um lobby com os Estados Unidos, para os Estados Unidos estar do lado da Alemanha, mas o lobby anglo-judaico foi bem mais forte. Por que anglo-judaico? Entrando um pouco no contexto da Primeira Guerra Mundial, sabemos que a Primeira Guerra Mundial teve dois objetivos. Um é destruir o Império Austro-Húngaro e o segundo é destruir o Império Otomano, porque aí com a fragmentação do Império Otomano podia surgir o Estado de Israel. E aí a região lá do Império Otomano fragmentada, uma parte ficaria sob o controle da França e outra parte sob o controle da Inglaterra. Na parte de controle da Inglaterra é que ia ser feito o Estado judaico. Daí o lobby judaico nos Estados Unidos para entrar do lado da Inglaterra. Aí depois a Inglaterra, os Estados Unidos venceram a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro foi fragmentado, a Alemanha perdeu, e a Primeira Guerra Mundial, além de ter parido os grandes monstros do século XX, que foi o nazismo e o comunismo, também tem outras questões interessantes que eu vou falar assim en passant, mas que vale a pena citar. É a criação lá da Primeira Guerra Mundial do passaporte moderno dentro da Primeira Guerra Mundial. Então se dizia na Inglaterra e nos Estados Unidos que a única coisa que o inglês ou o americano percebia do governo era o correio. E a partir da Primeira Guerra Mundial, os estados começaram a se fortalecer muito. E o controle de fronteiras, que na Europa era inexistente, passou a existir. Então o Estado se fortaleceu e aí com isso o controle de passaporte. É lógico que havia passaporte antes, mas o passaporte moderno como tal, nós conhecemos, com posto de fronteira e tal, é uma criação da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então as comunicações eram livres na Europa, dos Estados Unidos para o México, parece que também é nessa ocasião que foi feito o posto de controle. Então é uma coisa relativamente recente essa controle de passaporte, que era um caso bem raro na história. Teve uma tentativa na França no século XVII, teve na Pérsia na Antiguidade, mas sempre foi exceção na história da humanidade o controle de passaporte. E aí depois da Primeira Guerra Mundial que se criou então essa divisão e a limitação da imigração. Aí por falar em imigração, logo depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos também receberam um forte fluxo de imigrantes, judeus, alemães, ingleses, de tudo quanto é lado.
que também ajudou mais a crescer a economia americana, e também um forte fluxo migratório no sentido sul-norte. Então, vários negros saíram dos estados do sul e foram em direção ao norte, Chicago, Nova York, Cincinnati, e formaram lá grandes centros produtores e industriais, que aumentou a riqueza americana. Lógico que muito racismo, né? Já que os negros sempre moravam em bairros separados dos brancos, mesmo no norte. Eram chamados Black Belts. Depois eu volto a falar do racismo americano com mais detalhe. Então, vindo lá o governo do Woodrow Wilson, que aliás revolucionou completamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos era antes do Woodrow e se tornou outro depois do Woodrow Wilson. Então, só fazendo uma parada rapidinho para a gente prosseguir, foi com o Woodrow Wilson, que foi o Banco Central americano, instalou censura, perseguição, lei seca, a construção de um Estado forte. O Woodrow Wilson ele era adepto das teses de Hegel e do Darwin, então ele interpretou Darwin compatível com Hegel no Estado forte. Por quê? Do Hegel, óbvio, né? Que o Hegel defendia o Estado forte, que o Estado, na realidade, ele evolui, é uma consequência do espírito que evolui, e aí o Estado é uma consequência dessa evolução do espírito. O lado darwinista foi interpretado na sociologia, a grosso modo, em duas visões opostas. Uma do chamado darwinismo social, que era então, se tem seleção das espécies, o mais apto sobrevive, então vamos aplicar isso na economia radicalmente. Então os negros não devem ser ajudados, deixa eles morrerem de fome. A Inglaterra fez isso com os irlandeses, por exemplo, é uma aplicação do darwinismo social. Fez com os indianos também a aplicação do darwinismo social. Na qual então as raças têm que se concorrer e a mais poderosa há de vencer. Então esse é um princípio do Darwin desse lado. Tem uma outra visão do Darwin em relação ao Estado, cujo isso era forte não só com o Woodrow Wilson, mas também nos anos 60, depois nós vamos voltar a falar, no qual, já que o homem, não existe alma, e o homem é só um subproduto da natureza que vai se evoluindo, então ele é interpretado como Estado, como uma organização humana, era uma organização orgânica e biológica. Então, assim como o Hegel dava sustentação cabalista e gnóstica para o Estado, o Darwin dava uma interpretação de Estado forte, mais biológica e mais panteísta. Bom, o Woodrow Wilson, eu repito, ele foi um presidente extremamente inteligente, foi o único com PhD, tinha ideias péssimas, bem erradas, e aí que foi o perigo dele. Bom, ele teve os 2 mandatos, né? Teve a reeleição. Depois dele foi eleito o Harding. O Harding tinha um problema lá de saúde, morreu. Assumiu depois o Coolidge e depois o Hoover. Durante esse período do entreguerras, que é de 19 a 39, os Estados Unidos teve uma ascensão econômica astronômica. Para ter uma ideia, em 1929, pouco antes da crise, os Estados Unidos produziu 5 milhões de carros. 5 milhões de carros. O Brasil não produz isso hoje, hein? É impressionante a capacidade industrial americana. As 3 grandes potências do entreguerra eram os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra. A Inglaterra era uma potência decadente, né? Mas era ainda uma potência por causa das colônias. A Inglaterra ainda tinha colônia na Índia, na China, na África, na América, etc. Então era uma grande potência naval, era um grande centro financeiro, a Libra ainda era a grande moeda na época do entreguerras, e a Alemanha era uma grande potência industrial e tecnológica, uma tecnologia que era a melhor do mundo em vários setores. Então eram essas 3 grandes potências, os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha. Culturalmente, a França ainda tinha muita influência, era a época da Belle Époque, etc. Ou melhor, os últimos efeitos da Belle Époque no comecinho do século, eu me equivoquei. Mas ainda dava uma boa influência no mundo da França. Se não me engano, quando teve a Liga das Nações, fundada por influência do Woodrow Wilson, que é o embrião da ONU, a principal língua ainda falada era o francês. Na Primeira Guerra Mundial,
por vergonha dos alemães, o alemão do sul, que tinha um dialeto muito forte em relação ao do nordeste, eles tinham que se comunicar entre eles em francês, na língua do inimigo. Só para ver como o francês ainda dominava. Não. Aí nessa época, a Europa estava mudando radicalmente para o fascismo, né? O Mussolini ascendeu ao poder em 22 e o Hitler depois em 23. Entre 22 e 23 tem um evento que marcou muito a história daquela época, que foi a crise de 29, que foi uma crise manipulada pelos governos e pelo Banco Central. Não foi uma crise do capitalismo, como se diz, nem uma crise do livre mercado. Foi uma crise praticamente provocada, né? Inflada artificialmente. E aí eclodiu a crise de 29, em outubro, se não me engano, a Bolsa de Nova York dá uma queda violenta e a economia dos Estados Unidos despenca. Acho que no auge da depressão chegou a cair quase metade do PIB em relação a 29. O auge da crise foi em 33. De 33 para 29, a economia americana, salvo engano, caiu quase metade do que produziu. Então é uma coisa brutal lá. O país sofreu, teve fome. A fome foi exagerada, né? A estatística diz que a fome nos Estados Unidos foi menor do que se divulga. Mas foi uma crise brutal lá, né? Tem placas lá de pais vendendo os filhos. Tem foto, né? Então não dá para provar que é lenda. Tem foto lá de pai vendendo filho. E de fato a grande desgraça da crise de 29 nos Estados Unidos foi a quantidade de menores abandonados. Essa foi a maior desgraça. Não sei se só foi na costa leste nos Estados Unidos, mas pelo menos em poucos meses, ou um ano e poucos, 250 mil menores abandonados. Onde eles iam morar? Na linha de trem. Eles pegavam o resto de comida, moravam nos vagões de trem, onde o trem parava, né? Nos abrigos de trem. Muitos morriam atropelados por trem. Como é que na época? Uma tragédia. A crise de 29 teve efeitos no mundo inteiro. No Brasil, inclusive, ajudou a ascensão do Getúlio Vargas. Desgraça. Mas é verdade, né? A desgraça completa. E lá na Alemanha ajudou a ascensão do Adolf Hitler, né? Um pesadelo na crise de 29. A crise de 29, então, ela acabou fortalecendo demais o fascismo. Na Itália, a crise de 29 teve pouco efeito, o que infelizmente ajudou muito Mussolini a permanecer no poder. E também, como a União Soviética, na mão do Stalin, já estava muito pobre. Quem é muito pobre não sofre com crise, claro. Quem sofre com crise é quem tem dinheiro. Quem está na miséria não sofre com crise. Então a União Soviética não sofreu com nenhuma crise. Naquela época, a União Soviética tinha recebido uma ajuda americana naquela época. Não estou falando da ajuda do Woodrow Wilson que ele tinha dado antes, e nem dos banqueiros que financiaram a Revolução Bolchevique. O Hoover, o presidente americano, fazendo era um programa americano de ajuda às nações mais pobres, incluiu a União Soviética. Então foi um dinheirão lá para a União Soviética. E a União Soviética também tinha intercâmbio com a Alemanha na época, então essas ligações de investimento com a Alemanha, com os Estados Unidos, é que mantiveram o Stalin vivo lá no período entre guerras, e também o ouro que ele roubou da Espanha também. E aí, com a crise americana, é que entra uma história americana que pouca gente conta, mas é muito interessante. Tem um livro que vale muito a pena ler sobre isso, que é um livro que chama The Forsaken, Os Abandonados, que foram os americanos que foram morar na União Soviética. Foram 18 mil americanos que foram morar na União Soviética de Stalin. Na verdade, teve 100 mil pedidos para ir morar na União Soviética, só que a União Soviética só conseguiu receber 18 mil. E eles foram trabalhar em firmas do quê? Muitas dessas firmas na União Soviética eram americanas. A Ford, por exemplo, o Henry Ford investiu tanto com o Hitler como com o Stalin. O Ford fez investimentos pesados lá na União Soviética, a General Electric fez, fundos de investimento fizeram investimentos na União Soviética. Imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial, 2/3 do parque industrial soviético tinha influência americana, ou por dinheiro, por tecnologia, ou fábrica instalada.
E aí foram 18 mil americanos morarem lá. Alguns temporariamente foram os que se salvaram. Muitos negros fugiram do racismo americano para lá e aí viram coisa pior depois. Né? Desses 18 mil, um pouco menos de 1.000 devia ser negros fugindo da repressão racial nos Estados Unidos. Eles moraram lá, montaram time de beisebol. Então tem foto de disputa de time de beisebol de americano em Gorky, que era o grande centro industrial lá. Mascando chiclete. Mascando chiclete lá, tudo falando inglês lá em Gorky, lá, bem entre dois times, tudo de americano lá, jogando beisebol, jogando basquete lá em plena União Soviética stalinista. Né? Só que essa alegria durou pouco, porque aí depois o intercâmbio terminou, muitos americanos voltaram e alguns ficaram. Aí esses que ficaram, que é a segunda parte do livro, né, do The Forsaken, e alguns desses que ficaram foram enviados para os gulags. Então teve americano preso no gulag. Tanto negros como brancos foram para os negros completamente sumiram, né? Alguns provavelmente devem ter sido mortos. E um pequeno número foi para o gulag. E aliás o relato do livro The Forsaken é de um americano que sobreviveu ao gulag, que é o Thomas Segovia, que sobreviveu ao gulag e contou a história. Ele conseguiu sair da União Soviética nos anos 70, 80, e ele contou a história dele lá no gulag. E o que os Estados Unidos fez para proteger esses americanos que foram para o gulag e sumiram? Nada. O embaixador americano lá, que agora me fugiu o nome, fez totalmente vista grossa e enviava mensagem para o presidente americano dizendo que estava tudo bem, que não tinha problema nenhum e tal. E as famílias americanas que não tinham notícia dos americanos que já estavam no gulag protestaram no governo americano. O governo americano não fez nada. Não fez absolutamente nada. Então uma história muito interessante do The Forsaken. Por que essa história ficou escondida? Por dois motivos. Que oculta a ajuda econômica forte que os Estados Unidos deu para a União Soviética stalinista. E também oculta essa que os Estados Unidos abandonou esses americanos. E depois, adiantando um pouco antes que eu esqueça, quando os Estados Unidos fez o programa Lend-Lease, o Thomas Segovia chegou a ver máquina americana trabalhando no gulag. A máquina sendo usada no gulag. Ele chegou a ver lá a máquina americana lá no gulag. As máquinas americanas ajudando a reprimir os próprios americanos. Depois nós vamos ver mais em detalhes o que foi esse Lend-Lease. Bom, aí o governo do Hoover não conseguiu dar fim à crise de 29. Aí ele é tido como um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos. Hoje ele é famoso por causa da Hoover Dam, lá perto de Las Vegas, lá, da represa lá, bem bonito. Mas ele é tido como um dos piores presidentes da história dos Estados Unidos. Ele era do Partido Republicano. E aí então na eleição para 32 foi a eleição, para assumir em 33 assumiu o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, parente do primeiro Roosevelt, do Ted Roosevelt. E Franklin Delano Roosevelt é um dos presidentes mais populares americanos, um dos mais sintonizados com a nova ordem mundial, mais maçônicos, e por isso que ele tem uma grande popularidade. É um fulano que teve uma educação de primeira, feito com educação em casa, com tutores franceses e alemães. Ele debochava dos colegas que só falavam inglês, né? Ele preferia falar mais em francês e alemão do que em inglês, para debochar, quer dizer, um fulano meio arrogante. Depois ele teve uma carreira meteórica, né? Ajudado aí pela força da família. Acabou sendo, ele era do norte mesmo, acho que era de Nova York mesmo, ou da região, agora me deu um branco, acho que é de Nova York mesmo. Aí ele foi eleito presidente, com a missão então de levantar os Estados Unidos. E aí que a história também mente, né, que a história mente tudo quanto é lugar, não é só no Brasil. Lá mente que o New Deal, que é o plano de recuperação econômica dele, foi bom. Na realidade o New Deal atrasou a recuperação americana. Os críticos apelidam a essa fase do Roosevelt como Raw Deal, alguma coisa como jogo duro.
ou também como Jew Deal, porque ele colocou muitos judeus lá do lado dele, lá para controlar a economia. Tem um livro que trata isso, quem se interessa, chamado Raw Deal, que mostra como o Roosevelt atrasou a recuperação da economia americana. Não é que ele resolveu, ele atrasou a economia americana. Por quê? Porque em vez de reformar a economia no sentido do livre mercado, ele acabou fazendo o governo mais gerente ainda, não estatizando companhia, mas sim cada vez sendo mais gerencial. Depois nós vamos ver, depois nos anos 60, o que significa isso. Bom, cada vez mais gerencial. Então ele criou agências reguladoras, as Alphabet Agents, burocratizou todo o serviço americano, acabou com os bancos regionais, consolidou mais o poder em grandes empresas, isso aí atrasou demais, a ponto de um determinado ponto da recuperação tá pior em 34 do que em 29, quando ele já estava em ascensão o programa. E por que tem a fama de ser bom? Porque ele era um presidente muito sintonizado com a nova ordem mundial, muito ligado à maçonaria, e ele tem essa boa fama. E também que ele teve a sorte, entre aspas, né, sorte no sentido, falando entre aspas, por causa da desgraça da Segunda Guerra Mundial, como ele foi o presidente que acompanhou a Segunda Guerra Mundial e acompanhou a vitória nos Estados Unidos, então aí esqueceram a questão do New Deal, né? Mas o New Deal foi um horror, né? Foi péssimo. Aliás, a vida privada do Roosevelt era muito ruim. Ele tinha amante, a esposa dele, que ela é Eleanor Roosevelt, tinha amante também. A Eleanor Roosevelt é uma das responsáveis por um movimento feminista nos Estados Unidos. Tem um livro que trata bem isso, que é o Tempos Muito Estranhos, que trata bem o casal Roosevelt e Eleanor. Franklin, né, e a Eleanor. Eles eram primos, né? A imprensa bajulava tanto ele que ele andava em cadeira de rodas, ele nunca era fotografado em cadeira de rodas, sempre sentado, assim, nunca em cadeira de rodas, para não demonstrar que ele era fraco, né? Então ele tinha apoio da imprensa, apoio de todo mundo, extremamente popular. Mussolini apoiou ele no programa do New Deal, o Hitler apoiou ele no programa do New Deal. Era o pessoal mais popular, as pessoas mais populares do mundo antes do pós-guerra, antes do início da Primeira Guerra Mundial. Depois, então, se tornou um semideus lá nos Estados Unidos. Então, Tempos Muito Estranhos, um livro que vale a pena ler para quem quer. E também conta umas coisas dos hábitos estranhos do Churchill, também um livro bem interessante. E quem se interessa pelo lado da economia vê o Raw Deal. Acho que nenhum nem outro são difíceis de achar. Bom, muito bem. Aí então nós estamos nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939. Os Estados Unidos ficou supostamente neutro, né? Por que eu falo supostamente neutro? Em 1939 tudo bem neutro, só que em 41 os Estados Unidos teve o Pearl Harbor no final do ano, mas lá no primeiro semestre ainda de 41, do ponto de vista financeiro, os Estados Unidos já tinha aberto uma linha de crédito para a Inglaterra e tinha aprovado no Congresso o Lend-Lease Program, de apoio à Inglaterra e depois de apoio à União Soviética. Os Estados Unidos soube da invasão da União Soviética pelo Hitler na Operação Barbarossa. Stalin não acreditou, até matou um mensageiro, na velha tradição oriental. E o que é interessante do episódio, como essas coisas são tudo esses conchavos, né, subterrâneos, né? Quando chegou o embaixador russo lá, soviético lá, para falar com o Roosevelt, e mostrou para o Roosevelt, não, para uma outra pessoa, mas era de alto nível. Mostrou um mapa lá e a União Soviética tinha invadido a Polônia. A União Soviética tinha invadido a Polônia 15 dias depois do Hitler. E tinha invadido a Finlândia na Guerra de Inverno. E tinha perdido a Guerra de Inverno vergonhosamente. Aí teve que assinar o Tratado de Paz. É vergonhoso lá pro lado dos soviéticos, né? Aí apresentaram o mapa para manter esse mapa que os Estados Unidos reconheceria. Os Estados Unidos não reconheceu esse mapa e depois, uns anos depois, ia dar muito mais do que a União Soviética tinha pedido antes, né? 41. Então a neutralidade americana tinha acabado em 1941, já com o Lend-Lease Program, já uma versão para dar dinheiro para
para a Inglaterra e para a União Soviética. Para a União Soviética seria uma vergonha. E mesmo assim já estava balançando. Por quê? Porque a União Soviética era aliada do Hitler, por causa do Ribbentrop-Molotov, do acordo, tinham invadido a Polônia e tinham ameaçado a Finlândia. Então como é que os Estados Unidos recebem o embaixador, faz agrados com ele, com um país assim? Então já estava um grande acordão envolvido. Precisava só que a opinião pública americana era completamente contrária à Segunda Guerra Mundial. Então precisava de algum fato. Esse fato veio que é o Pearl Harbor. Difícil acreditar que os Estados Unidos não sabiam do Pearl Harbor, né? Muito difícil. Aliás, tem um livro falando só sobre isso, um historiador bem tarimbado, comentando que era impossível os Estados Unidos não saber que ele ia ser atacado pelo Japão lá no Havaí. E o Japão faz essa burrada estratégica, uma das coisas mais... Se ele contava a história da humanidade, ele está as maiores burradas na guerra, Pearl Harbor está lá, com certeza. Imagina, cutucar uma nação neutra gigantesca, das mais ricas do mundo. Já, coisa, olha, complicado. Ainda faz um ataque completamente incompetente em Pearl Harbor. Bom, mas atacou. O Roosevelt estava vendo sua coleção de selos, como ele gostava toda noite, recebeu um telefonema, e aí fez aquele famoso discurso, né? Hoje é o dia da infâmia. E aí declarou guerra ao Japão e à Alemanha, já com todo o financiamento já preparado para a União Soviética e para a Grã-Bretanha. A indústria, a poderosa indústria americana, que era a maior do mundo na época, para ter uma ideia, de cada 100 produtos voltados para a guerra, carros, aviões, tudo, no auge, os Estados Unidos chegou a produzir 3/4 da produção. Não tinha como o Hitler ganhar a guerra, não tinha como. Não foi produzido um carro depois que os Estados Unidos entrou na guerra. Toda a indústria automotiva, que teve a capacidade de construir 5 milhões de carros em 29, foi voltada para produzir caminhões e tudo. E o que foi esse Lend-Lease, então? Esse Lend-Lease foi uma fortuna para a Inglaterra, aí está certo, mas aí foi um valor entre 11 ou 12 bilhões de dólares para a União Soviética. Foi criticado dentro dos Estados Unidos. O Truman, que era o vice-presidente, criticou o programa de Lend-Lease, porque todo mundo já sabia que o Stalin era uma ditadura lá, um governo completamente fascinante, né? E mesmo assim os Estados Unidos foi lá. Esses 12 bilhões de dólares naquela época equivale hoje a 140 bilhões de dólares. E o Lend-Lease significa empréstimo. Só que no caso da União Soviética foi doação. A União Soviética não pagou um centavo do Lend-Lease. A Inglaterra pagou. Os Estados Unidos, a União Soviética não pagou um centavo. E não foi uma linha de crédito que se colocou para a União Soviética. Foi equipamentos prontos. E não foi equipamentos prontos que a União Soviética tinha que pegar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos levou tudo para a União Soviética. Foi delivery, entendeu? E aí foi fizeram umas rotas, né? A rota do Ártico, a rota da Pérsia. Só para ter uma ideia do volume, foram 500 mil caminhões Studebakers, os melhores caminhões do mundo para transporte de tropa. Uma grande dificuldade em guerra é transportar tropa. Então, primeiro vai os aviões, vão os tanques, né? Da técnica moderna, depois vai a tropa. A tropa é difícil de levar, porque é muita gente. Para ter uma ideia, a Alemanha usou 700 mil cavalos para levar alemães para a Rússia, na invasão da Barbarossa. E aí vieram 500 mil Studebaker com capacidade de mobilizar 5 milhões de soviéticos. Quer dizer, muita coisa. Um colosso, né? E não foi só o Studebaker, né? Além de peças, mas foi tanto Studebaker que sobrou o Studebaker no final da guerra. Quer dizer, na guerra nada sobra, né? Sempre falta coisa. Não, na União Soviética acabou sobrando coisa, de tanta ajuda que os Estados Unidos deu. E não foi só isso. Os Estados Unidos parou vários navios tanques para abastecer de combustível a União Soviética. Várias máquinas pesadas aí que o Thomas Cove viu essas máquinas no Gulag, né, na Operação Lend-Lease. Os russos não tinham bota,
os Estados Unidos enviaram 4 milhões de botas para os russos. Tem um museu lá em Moscou, eu não fui lá, claro, mas tem lá as indicações, e aí você vê os equipamentos soviéticos, a maioria é tudo americano. Aí tem um outro inglês, porque a Inglaterra também ajudou a União Soviética com rádio. A União Soviética simplesmente não tinha tecnologia para construir rádio. A divisão Panzer esmagou os T-34, porque os T-34, que eram os tanques soviéticos, não tinham comunicação de rádio. E o T-34 era tecnologia americana e alemã também. E aí os Estados Unidos deu aço para fazer o T-34, emprestou avião, fez uma coisa e não cobrou um centavo, 140 bilhões de dólares investido lá. Aí por que a União Soviética ganhou a guerra da Alemanha? Aí tá aí, né? Bota, roupa, todo o uniforme da União Soviética, pelos anos 80%, foi dado pelos Estados Unidos. Então. Depois, quando a Alemanha, a Rússia, a União Soviética invadiu a Alemanha, que precisava dos anfíbios, também chegou um carregamento especial de anfíbio para chegar. Então, lá, quando cruzou os últimos rios até Berlim, tudo com um carro americano. E aí, durante a guerra, houve as tratativas, né, de negociação com o Roosevelt, o Churchill e o Stalin, que aí foi uma das maiores vergonhas que se tem notícia, na qual a Inglaterra e os Estados Unidos vão dar de mão beijada para o Stalin, né, a Europa Oriental inteira, muito mais do que a União Soviética tinha pedido, vinha embaixada em 1941. E aí o Stalin conseguiu tudo que ele queria, lá, dado tudo de mão beijada pelo Roosevelt e pela Inglaterra. Uma vergonha. Se os Estados Unidos tiver, segundo a estratégia ligada à turma do Truman, que seria muito melhor, seria os Estados Unidos só fazer a frente a oeste da invasão da França, e deixando os nazistas e os soviéticos se matarem, e aí ele iria só fazendo a frente oeste, né? Os Estados Unidos fez tudo para atrasar para os soviéticos chegarem primeiro em Berlim, foi uma vergonha, né? A vergonha atrás de vergonha. Daí chegaram lá, a Segunda Guerra Mundial é uma vergonha, porque a Segunda Guerra Mundial só punia os abusos dos vencidos, não dos vencedores, né? E aí montaram depois o Tribunal de Nuremberg, também uma vergonha também. Vai falar, mas eu sou contra a punição de crime de guerra, sou a favor, só que eu sou contra um tribunal feito pelo vencedor para julgar o vencido. É ridículo, né? Tinha que ser alguém imparcial, né? Como é que o vencedor monta o tribunal do vencedor para julgar a guerra? Só o vencido vai sair perdendo. Para ter uma ideia como essa coisa foi uma inovação absurda, até então, todas as guerras na Europa, o vencido participava das negociações depois. Então, no Tratado de Versalhes, a Alemanha ainda participou. Todo vencido tinha algum direito nas discussões do pós-guerra. No final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não teve nenhum direito. O país foi retalhado, montaram a farsa do Nuremberg, e os cérebros que os Estados Unidos quis, aí não teve acusação. Por exemplo, com o John von Braun, que era o maior gênio aeroespacial do mundo, que colaborou com o nazista, colaborou com o trabalho escravo. Então, o John von Braun tinha montado uma indústria no subsolo com um trabalhador escravo judeu, de modo que no final ali no auge, acho que de cada 10 que entrava, só 3 ficavam vivos, e o John von Braun estava lá no meio. Isso é crime de guerra, de abuso, de escravo. Aí o John von Braun, todas as acusações contra eles foi levantado, para levar para fazer o programa espacial nos Estados Unidos. Outro, o braço direito do Mengele, que eu esqueci o nome agora, também os Estados Unidos forjou lá uma testemunha falando que não tinha nada a ver com isso, e levou para fazer a experiência de eugenia lá em Alabama. Depois eu conto um pouco da história da eugenia nos Estados Unidos. Então foi uma vergonha. Lógico, e também, cadê os abusos dos vencedores? Por exemplo, o bombardeio exagerado em Dresden, cadê a punição para isso? Cadê a punição dos soldados que fizeram em Berlim, que os soviéticos fizeram em Berlim, que é uma coisa assim, que nem dá para contar o que eles fizeram lá? Cadê o julgamento dos soviéticos lá? A Inglaterra chegou a passar uma lei de urgência de guerra que a União Soviética não podia ser punida e nem processada por crime de guerra. Uma vergonha.
carta branca, para matar, para abusar, para fazer o que quisesse. E a vergonha continuou. Isso aí está naquele livro excelente chamado Pós-Guerra, do Tony Judge. Agora eu não lembro não, mas é fácil achar. Aliás, o historiador que é extremamente competente morreu faz uns anos. Chama Pós-Guerra, ele analisa só o pós-guerra. E lá ele conta como a vergonha que os Estados Unidos e a Inglaterra fizeram com os refugiados que saíram da União Soviética. Então, quando teve a Segunda Guerra Mundial, o Stalin matou mais de 20 milhões de russos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ucranianos, letões, caucasianos aproveitaram para fugir da União Soviética, óbvio. Aí eles se refugiaram muito na Península Balcânica, no sul da Alemanha e na Bélgica, né? Eles foram fugindo, né? Acabaram se fazendo um cordão, uma espécie de um cordão, né? De refugiados lá. Eles moravam em cabana, casas emprestadas, casas abandonadas ou dormiam no ar livre. Os Estados Unidos e a Inglaterra deram eles para o Estado. Deram eles para a morte ou para o Gulag. A morte ou para o Gulag. Uma vergonha. Então, esse pós-guerra aí foi vergonhoso. E durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos declarou guerra ao Japão e à Alemanha, outra vergonha. Os Estados Unidos fez um campo de concentração de japoneses, né? Na Califórnia e no Arizona. Então lá, todo mundo que era japonês ou descendente de japonês, pouco importa se é naturalizado, vai preso. Está todo mundo concentrado. Tá certo que não teve massacre, mas foi um abuso absurdo, né? Porque muitos lá eram de segunda, terceira geração. Só porque tinha olho puxado, descendente japonês, foi todo mundo lá preso. Mas no dia de comemorar, no dia do Pearl Harbor, lá, que quando foi 11 de novembro, né? Pearl Harbor, agora me deu um branco. Em 1942, os soldados lá comemoraram. Inventaram um motim e mataram os japoneses lá para vingar Pearl Harbor. Assassinato puro e simples, uma vergonha, né? E também lá no Japão tem um abuso também da bomba nuclear, também, né? Da bomba atômica. Aí o Roosevelt já não era mais presidente. Por quê? O Roosevelt foi o único presidente dos Estados Unidos que teve 4 mandatos, 3 mandatos completos e um 4º iniciado. Os Estados Unidos só pode 2, foi aberta uma eleição por causa de período de guerra. Então o Roosevelt teve reeleições sucessivas, né? Venceu todas, maioria esmagadora. E aí na última, que ele assumiu em 45, ele já estava doente, passou mal lá em abril, morreu e foi substituído pelo Truman, era o vice dele. Então, o finalzinho das negociações com o Stalin foi feito pelo Truman. Nessa época também o Churchill também perdeu o Churchill também perdeu a eleição, e aí ele não conduziu esse finalzinho de negociação com o Stalin. Aí foi o inglês lá, eu não lembro quem que era. E aí depois foi o Truman e o Stalin. Aí teve a paz primeiro com os alemães, né? A rendição condicional da Alemanha, e depois a guerra continuou no Pacífico. E aí o Truman jogou 2 bombas atômicas lá no Japão. Mas não tinha que jogar porque inimigo, bom, mas aí está um abuso, né? É uma desproporção. Abusar também é do vencido, é uma desproporção na guerra, né? Para ter uma ideia desse negócio de desproporção, como a sociedade moderna perdeu totalmente, na Idade Média, os papas tinham proibido a besta, né? Que era uma coisa muito mortífera e desleal a longa distância. Então era muito mais leal o combate mano a mano. E mais, na Primeira Guerra Mundial, o Nobel, né, do famigerado Prêmio Nobel, que foi inventor da dinamite, a dinamite foi considerada arma absurda, arma totalmente condenável, porque era um abuso, uma mortandade. Então o objetivo na guerra, isso aí é um conceito já que mudou na Primeira Guerra Mundial para cá. Então o objetivo não se tornou só vencer o inimigo, mas sim exterminar, né? Que utilizaram não só a dinamite, mas como gás letal também. Aliás, quem inventou o gás letal chamava F. Hubbard, alguma coisa assim. Esse F. ganhou o prêmio Nobel, né? É uma beleza o prêmio Nobel. Então dá para o físico que fez o gás letal, e ele ajudou. Não é que ele inventou e aplicaram mal a ideia dele, não, ele ajudou a aplicar o gás letal.
Ele ajudou a aplicar, então não é que usaram mal a ideia dele. Ajudou a aplicar, ganhou o prêmio Nobel. Depois dá prêmio Nobel também para dar paz, né? Então dá para quem ajuda a guerra, dá para quem dá paz. Palhaçada, né? O prêmio Nobel é cheio de... Bom, isso aí já foge o assunto. Então, aí o conceito não só de abusado, vencido, não só de vencer, mas também com mentalidade de extermínio. E aí a bomba atômica é um claro abuso, que foi com mentalidade de extermínio, claro. É lógico que na segunda bomba atômica, pelo menos diz uma versão da história, o Hirohito tem culpa porque o Truman propôs a paz e ele não aceitou. Aí o Truman falou, então vou jogar a segunda bomba. Aí ele pagou para ver, aí jogaram a segunda bomba em Nagasaki. E tinha que ser em Nagasaki, por quê? Porque Nagasaki era o grande centro católico do Japão. Nagasaki foi uma cidade jesuíta portuguesa. Quando os portugueses fizeram a missão lá no Japão, o principal centro de missionário do católico no Japão era Nagasaki. Nagasaki foi doada oficialmente para os portugueses. Era uma cidade portuguesa, jesuíta, via rota, né? Depois de apelidado de Rota do Céu, quando teve um massacre, era Macau, Nagasaki. Então é lógico, os Estados Unidos têm que jogar bomba nuclear no centro católico, claro. Ter lá uma vingancinha, um ódio à igreja ali nessa história, claro. Bom, aí veio, então já falamos demais daí dessa pós-guerra, vamos continuar. Uma outra questão interessante ainda nesse finalzinho de guerra é o acordo de Bretton Woods, de 1944, um ano antes da guerra. Esse acordo, os bastidores são estranhíssimos, porque se reúne 44 países, sem a Alemanha, claro, aliados dos Estados Unidos, para discutir o pós-guerra. A guerra não tinha acabado. Lógico que o Hitler estava para perder, mas mesmo assim tem coisa meio estranha aí. Então, o que é esse acordo de Bretton Woods? Esse acordo de Bretton Woods, toda moeda até Bretton Woods tinha padrão ouro ou prata, que é uma tradição de séculos ou milênios na história da humanidade. Porque, é claro, a moeda que tem lastro em ouro ou prata, ela fica mais confiável do que aquela que não tem lastro. Antigamente, há séculos, até ninguém ia pensar em montar uma moeda sem lastro em ouro. Ninguém ia acreditar nisso. Essa história de finanças é muito interessante, só que não vai dar para comentar agora. Então, aí o Bretton Woods quebra isso. Por quê? Porque ele faz a vinculação de 44 moedas ao dólar americano. E aí o dólar americano é que fica vinculado ao ouro. Então já é uma quebra do padrão ouro, porque a Libra, então, que desde a Idade Média tinha padrão ouro, não ia ter mais padrão ouro, ia ter padrão dólar, mas o dólar é padrão ouro. Bom, mas aí já é uma ponte, né? Já não é direto. O franco também, que há séculos tinha padrão ouro, virou vinculado ao dólar. O que significa isso? Dá o poder econômico e financeiro para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que era uma das 3 potências do mundo, né? Ia se tornar a primeira. Então Londres ia deixar de ser o grande centro financeiro do mundo, ia ser tudo lá em Nova York. Então o Bretton Woods deu os meios do controle absoluto lá dos mercados de Nova York. Depois isso ia se agravar no governo Nixon, quando ele acaba o padrão ouro totalmente. Então lógico, o Bretton Woods foi uma etapa para acabar de vez com o padrão ouro em 1971, quando o Nixon dá o fim do padrão ouro. Então, a Segunda Guerra Mundial ela vai ter efeitos não só devastadores, né, mas também efeitos financeiros também. Os Estados Unidos e a União Soviética saem como os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. E a Inglaterra, pois é, né? Estranho, né? A Inglaterra, que tinha sido a grande adversária do Hitler, na verdade ela saiu perdendo na Segunda Guerra Mundial. Saiu com o prestígio diminuindo. Antes da guerra, ela tinha um prestígio maior do que depois da guerra. Como é que explica isso? Claro, toda guerra tem as suas trapaças, né? E um dos efeitos da Segunda Guerra Mundial foi tirar o polo de eurocentrismo do mundo, né? Durante séculos, durante séculos, o centro irradiador de cultura e de poder era a Europa centro-ocidental. Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, etc. Aí, pela primeira vez na história, deixou de ser o centro. Aí virou 2 não europeus, os Estados Unidos e a Rússia é europeia, mas não é centro-ocidental, né? E é uma Europa diferente, uma Europa ortodoxa, uma Europa com muita influência
oriental, na realidade uma Europa dialética, conforme eu já comentei nas minhas aulas sobre a Rússia. Então, foi justamente feita a Segunda Guerra, mudou também o centro cultural. Isso foi um desastre para o mundo, como nós vamos comentar ali nos anos 60 lá. Então, os Estados Unidos saiu como o grande vencedor junto com a União Soviética, né? Aí os Estados Unidos pegou vários cérebros alemães, ajudou a fazer a corrida aeroespacial. A União Soviética já tinha uns cérebros trabalhando, os próprios soviéticos e russos, o genial lá, esqueci o nome, mas mesmo ele, Malyakov, né? Malenkov, esqueci o nome dele. Era o John von Braun versus ele, a corrida espacial americana versus o soviético. Mas mesmo assim os soviéticos também pegaram muitos cérebros alemães também e levaram para lá. Tanto é que corria piada lá, né? Quando um passava na frente do outro na corrida espacial, por que você me venceu? Eu falei assim, porque o meu alemão é melhor que o seu. A Alemanha estava disparada na frente em tecnologia. O John von Braun tinha feito o V1 e o V2. O primeiro voo suborbital do mundo foi o V2 alemão nazista. A primeira foto do espaço técnica da Terra é de um V2. Então a Alemanha estava na frente de tecnologia. Depois toda a turma da bomba nuclear também, a maioria tudo era alemão, né? Alemão e um italiano também. Bom, então vamos continuar. Bom, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estão surgem como uma superpotência com influência no globo inteiro. Ele tinha assumido, então, tinha vencido tanto na frente europeia como na frente do Pacífico. Então ele exerceu forte, vamos começar aqui na frente do Pacífico, exerceu forte influência no Japão. Os Estados Unidos montou lá chamado Little America, lá em Tóquio, reestruturou totalmente a política do Japão, perdoaram um criminoso de guerra japonês. Lá também montaram um tribunalzinho, puniram, condenaram o japonês à morte. Mas um fulano lá que os americanos acharam que era muito inteligente do ponto de vista de finanças, perdoaram ele, eu esqueci o nome dele. E aí colocaram ele no Banco Central japonês. Então o Banco Central japonês rezou a cartilha americana até, olha, pelo menos uns 30 ou 40 anos lá, rezaram a cartilha americana lá, que era praticamente mandado pelos Estados Unidos. Então exerceu forte influência não só política como econômica lá no Japão. E na Coreia, depois vai ter a Guerra da Coreia que eu vou comentar, na China, que também foi uma vergonha também. Outra vergonha inglesa e americana, para valor dupla, viu? A China, então, estava na guerra civil com Mao Tse-tung versus o Chiang Kai-shek, do Kuomintang. E o Mao Tse-tung era, obviamente, do comunista, né, apoiado pela União Soviética. Os Estados Unidos tinham chegado a mandar uma missão lá, não lembro em que ano que foi, chamada Missão Drexter. Simpatizou com o Mao Tse Tung, falou, não, ele tem boas ideias, vale a pena, ter alguns comentários, vale a pena a gente levar o Mao Tse Tung em conta. É um absurdo, né? Uma vergonha. A Inglaterra, por exemplo, não fez nada para deter, a Inglaterra controlava o Tibete e a Índia, não fez nada para deter a conquista do Tibete pelo Mao Tse Tung. O Mao Tse Tung matou 1 em cada 5 tibetanos, a Inglaterra não fez nada. Os monges lá no Tibete eram enterrados vivos. E os Estados Unidos não interferiam nada lá na China. Quer dizer, fez uma interferência ridícula com o Chiang Kai-shek no finalzinho, apoiando o Chiang Kai-shek para fugir para a Ilha da Formosa, para Taiwan. Aí os Estados Unidos ajudou a fazer um bloqueio naval. Mas o miolo mesmo da guerra lá no continente asiático, lá na China, os Estados Unidos não fez praticamente nada. Uma ajuda assim que era melhor nem ter. Tão vergonhosa que foi. E o Mao Tse Tung é um produto inglês e um produto americano. Bom, depois outra hora eu comento da China, senão não vou perder muito tempo. Então, então os Estados Unidos então não influenciou ali na China, com exceção ali desse episódio. Acabou apoiando Formosa e Taiwan. Aí na sequência da Primeira Guerra Mundial já quase emendou a crise da Coreia. Os soviéticos os soviéticos tinham ocupado, e os chineses, né, apoio do Mao Tse Tung, mas a maioria tudo foi soviético, né?
invadiram, ocuparam a Coreia do Norte. A Coreia do Norte o Japão tinha dominado toda a Manchúria, a Coreia desde 1910 os japoneses tinham conquistado lá. Os japoneses também tinham chegado no Vietnã, Birmânia, Timor, ameaçado a Austrália, conquistado a Filipinas. Foi um avanço militar impressionante o Japão. E os Estados Unidos recuperou tudo aquilo. A Filipinas voltou a ser independente, a Indonésia, a Birmânia, a Tailândia. Não, a Birmânia não chegaram a conquistar, tentaram. O Sudeste Asiático, tudo. E a Coreia. Aí a Coreia ficou dividida entre Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul capitalista sob influência americana. E aí, em 1950, os norte-coreanos invadem a Coreia do Sul. E aí os Estados Unidos entram em ação e aí tem início a Guerra da Coreia. A da Coreia é dividida em duas fases, a pré-chinesa e antes da China entrar e depois quando a China entra. Aí os Estados Unidos conseguiu deter o avanço da Norte-Coreia. Eles tinham conquistado toda a Coreia do Norte, tinham invadido tudo na Coreia do Sul. Tinha ocupado Seul, Busan, se não me engano, que é a segunda cidade também. Ficou só um cantinho no litoral. Aí os Estados Unidos encostou os porta-aviões lá, desceu os soldados, e aí continuou a guerra e conseguiu empurrar todo mundo lá para cima. O interessante disso é que aqueles equipamentos do Lend-Lease, lá do Stalin, que ele não usou tudo, usou na Guerra da Coreia. Então, na Guerra da Coreia, os americanos estavam combatendo com equipamentos americanos. Era equipamento americano contra equipamento americano. Aí conseguiram deter lá no paralelo 48. Só que aí depois a China entra na guerra. A China chegou a colocar 700 mil soldados lá no norte. Mas a China foi um fracasso lá na guerra. Eles chegaram a ter um contra-ataque, chegaram a reconquistar Seul também, descendo do norte. Aí os Estados Unidos faz logo um contra-ataque, de novo, expulsa lá os chineses. E aí depois finalmente fazem uma trégua, só uma trégua, não tem tratado de paz Coreia do Norte e Coreia do Sul, no mesmo paralelo lá, no 48 até hoje. 38, perdão. No paralelo lá 38, até hoje lá sem tratado de paz. Aí a Coreia do Sul se tornou uma potência, né, um dos países mais ricos per capita do mundo, e a Coreia do Norte, ó, uma miséria tremenda. Né? Aí lá no sul, nós estamos vendo a primeira frente aqui asiática. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Vamos então um pouco na frente ocidental, depois a gente volta para a Ásia. Então, na frente ocidental, os Estados Unidos, então, reunidos com a França e com a Inglaterra, dando independência para a Alemanha, né? A Alemanha ficou ocidental e oriental. Os Estados Unidos sempre deu apoio nas pontes aéreas, quando os soviéticos e alemães orientais tentavam romper lá o cerco de Berlim, porque Berlim ficou ilhado, né? As divisões que fazem realmente são brilhantes, né? E tem a Europa, tipo, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Só que Berlim ficou em uma enclave na Alemanha Oriental. Quer dizer, é uma coisa de gênio a separação. Aí os soviéticos cercaram tudo ali, aí os Estados Unidos teve que fazer a ponte aérea de Berlim Ocidental com o resto da Alemanha Ocidental. Aí finalmente depois os soviéticos fazem o famoso Muro de Berlim. E aí tal, os Estados Unidos fez um grande programa de ajuda econômica na Europa, chamado Plano Marshall. Tinha feito equivalente no Japão, o Plano Colombo, né? Então, agora sim, vamos ali ainda durante a Guerra da Coreia o governante era o Truman, né? O Truman completou o mandato do Roosevelt, teve a reeleição, foi reeleito. Depois ele era do Partido Democrata, o Roosevelt também era do Partido Democrata. Ele era mais esquerda que o Roosevelt ou não? No começo não, ele foi contra o Lend-Lease, né? Ele não gostava dos soviéticos. Ele não gostava dos soviéticos. Disse que ele não tinha tantas informações estratégicas para discutir os acordos de paz. Não, ele não era tão informado. O Roosevelt não compartilhava com ele. O Roosevelt era totalmente, né? Era o homem do jogo. Né? O Truman era mais outsider, né?
Mas depois acabou fazendo um jogo do Stalin, né? Aquele ódio que ele tinha inicial contra o soviético, ele acabou cedendo. Né? Não respeitou o Stalin, não. É vergonha, né? Aí depois do Truman assumiu o Eisenhower do Partido Republicano, e teve muito prestígio porque ele foi o comandante do Supremo dos Aliados, né? O Eisenhower. Aí o Eisenhower assumiu o comando lá nos anos 50. Do ponto de vista ideológico, do Truman e do Eisenhower não teve grandes mudanças nos Estados Unidos. O Woodrow Wilson tinha mudado radicalmente a ideologia americana, e o Roosevelt também. O Truman e o Eisenhower não, eram administradores, tocar o que está, manter o barco tá andando assim do jeito que está. Então não teve grande mudança ideológica. Mudança ideológica, portanto, vai acontecer um pouco depois. Aí nos anos 50, começou, finalzinho lá dos anos 50, nos anos 50 começou um imbróglio lá no Sudeste Asiático. A França, que então era a potência colonial, não tinha condições de segurar o avanço comunista lá no Vietnã do Norte. Historicamente, o Vietnã na realidade é dividido desde séculos atrás entre o Norte e o Sul. O Norte sempre teve mais influência da China que do Sul. Isso na época quando Portugal foi a primeira potência colonial a influenciar lá, fez grandes conversões. Depois do Japão, o país que tem mais mártires no Oriente é o Vietnã. São mais de 100 mil mártires. Né? Mais de 100 mil. Frutos também do apostolado português lá também. Portugal tinha enviado as colônias lá, tinha enviado os missionários, o mais famoso Francisco Pinha e o Alexandre Rhodes. Foram eles que fizeram o alfabeto vietnamita. E aí, só que a população tendeu a se converter, a mesma coisa que o Japão. E aí o governo partiu por um massacre total, em 300 anos, até a França pacificar lá, foi tido como 100 mil mortes no Vietnã. Tanto o Vietnã do Norte como do Sul. O Vietnã do Norte tinha mais influência chinesa. Aí depois que Portugal saiu, teve missionários italianos, espanhóis, mas aí depois a França sumiu completo, já no final do século XVII, na época do Luís XV, Luís XIV, acho que o Luís XIV já estava lá no Vietnã, se não me engano. Acho que no final do século XVII já estava lá no Vietnã. E foi um processo lento de pacificação, né? Mas aí no século XIX já estava bem francesado lá o Vietnã. Avançou o século XX, né? E houve uma forte influência chinesa comunista, né, no norte, não no sul. E aí quando teve a independência da Indochina, também chamada Guerra da Indochina, que a França dá independência para o Laos, Camboja e Vietnã, eles não conseguem segurar o avanço comunista lá no Vietnã. E aí o Vietnã também fica separado igual a Coreia, entre norte e sul. E lá o Mao Tse Tung tinha dado um apoio decisivo, lá os soviéticos também, nessa época a União Soviética era aliada com a China. Eles vão ter uma briga lá depois. E lá surge um fulano simplesmente genial, educado, claro, né? A França, viajou para os Estados Unidos e tal. É o Ho Chi Minh. Então agora nós vamos entrar então na Guerra do Vietnã. Uma guerra realmente interessante. Lógico, toda guerra é triste, né? A gente não fala com gosto, vou comentar uma guerra. Mas a Guerra do Vietnã é extremamente interessante do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista do momento histórico e do ponto de vista de técnica de guerra. Então, o Ho Chi Minh, quem que era esse fulano aí, o Ho Chi Minh? Ho Chi Minh era um extremamente inteligente, foi lá na França e ficou seduzido então por ideias comunistas. Ele estudou muito técnica de guerra, ele estudou muito Sun Tzu, estudou as técnicas de guerrilha do Mao Tse Tung e técnicas de guerrilha do Hitler. E ele acabou variando nisso uma técnica de guerra que se tornou verdadeira, né, pelos princípios e vencedora no Vietnã. Que não basta então vencer militarmente, ou melhor, chegou até a afirmar, não precisa, para vencer uma guerra não se vence militarmente, se vence na psicologia, na moral da tropa. Que é genial, né? E exatamente assim que ele implementou. Ele chegou a dar ordem para fazer, para não matar, lógico que isso aí na prática não dá para fazer, mas só para ver a mentalidade dele. Então ele dizia que um soldado morto é um a menos no campo de batalha.
Um ferido são 3 a menos, que é o ferido e 2 para carregar. Fora a estrutura de hospital e tal e tal. Então ele dava ordem mais para ferido que para matar. Na prática, na guerra, a gente sabe que isso não dá para fazer. Mas a mentalidade é extremamente inteligente. Então, toda a luta tem que ser vista no termo de abalar a psicologia do adversário e ganhar na propaganda de guerra. Propaganda de guerra é uma coisa que o Goebbels explorou demais, né? Então, o Ho Chi Minh estudou tudo que havia de melhor de técnicas de guerra, desde Napoleão, Sun Tzu e tal. Passou longe, claro, da burrice das trincheiras, né? E aí, então, ele acabou invadindo o Vietnã do Sul já em 1961. Em 1961, ele invade, então, o Vietnã do Sul. A França já tinha saído, os Estados Unidos tinham assumido o controle e zona de influência no Vietnã do Sul. O Eisenhower já tinha saído, aliás, foi o último ano do Eisenhower, né? Não lembro se a guerra acho que começou no ano do Eisenhower. A guerra entre o Eisenhower, acho que começou no Eisenhower. Finalzinho do governo do Eisenhower começou a guerra do Vietnã, que ia durar aí 15 anos. A Vietnã do Sul, essa guerra ia durar 15 anos, né? Os Estados Unidos no começo não enviou gente, depois aí só engenheiros, né? Estrategistas e tal. Depois aí enviou, então, um grande contingente de soldados, que eu esqueci o número. Eu lembro quantos americanos morreram, foram 60 mil, agora o número total não lembro. E aí partiu para a guerra total lá, assim como teve na Coreia, na Segunda Guerra, em outros episódios, os Estados Unidos partiu então para a guerra total contra o Vietnã do Norte. E aí então, o Ho Chi Minh então pôde aplicar as técnicas dele lá. Ele e o general dele, chamado como General Esquecido, lendo as técnicas dele de guerra, um dos grandes generais da história pela aplicação das teses do Ho Chi Minh, chamava General Giap ou Giap, eu não sei como pronunciar. E eles começaram lá com essas técnicas de guerrilha, ataques rápidos, desmoralização, começou a funcionar. A opinião pública americana, numa primeira parte, estava favorável à guerra. Quando as baixas começaram a vir e notícias contraditórias vinham, a opinião pública começou a mudar. E teve um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão é o triunfo das teses do Ho Chi Minh, chama a Ofensiva do Tet. A Ofensiva do Tet foi em 1968. O Ho Chi Minh tinha o Tet, porque é o primeiro dia do calendário lunar vietnamita. O ano começava no Tet, que não é 1º de janeiro, é outra data. Daí fizeram uma ofensiva brutal no Vietnã do Sul, chegaram até ameaçar Saigon, que era a capital do Vietnã do Sul, a capital do Vietnã do Norte era Hanoi, tudo com técnica de guerrilha, atacando, né? Foi a primeira fase da ofensiva do Tet, foi um sucesso. Só que aí os Estados Unidos contra-atacou violentamente, com um sucesso tremendo, graças ao... Estou ruim de nome, esqueci o nome do general americano. O nome me deu um branco. Conseguiu repelir completamente a ofensiva do Tet. Morreu mais Vietcong, que é o soldado do norte, do que americano e vietnamita do sul. Então, do ponto de vista tecnicamente militar, a contraofensiva do Tet foi melhor do que a ofensiva, porque os Estados Unidos repeliu os invasores. Só que na prática não aconteceu isso. O Ho Chi Minh saiu como vencedor, apesar de ter perdido. Por quê? Porque ele, pela primeira vez, viu que era possível chegar em Saigon. E segundo, ele controlou de tal forma a propaganda interna e teve tanta repercussão negativa do tanto de feridos e mortes americanos que a opinião pública nos Estados Unidos mudou radicalmente, de apoio para a crítica pesada na guerra do Vietnã. Aí começou a ter boicotes e crises, aí envolveu os anos 60, eu vou retomar os anos 60 depois. Eu só estou analisando os anos 60 só em relação ao Vietnã. Depois nós vamos ver ele com mais calma na sequência. Então, depois de 68, a opinião pública americana mudou, começou a se pensar, nós temos que sair do Vietnã. Temos que sair do Vietnã. E estavam saindo do Vietnã e não estavam perdendo. Não estavam perdendo. E a coisa vai ficar mais interessante ainda. Aí tem os ataques. 70,
71, acho que os Estados Unidos propõem conversações com o Ho Chi Minh morreu em 69, logo depois do vencedor do 7, mas o general dele, que era o Giap, era extremamente competente, continuou com maestria as técnicas de guerrilha e de abalo psicológico na guerra, mantendo a moral alta do Vietcong e procurando manter a moral baixa dos americanos. O presidente vietnamita não era o Giap, era o Dun Toc, se não me engano. Esse nome do vietnamita é difícil de gravar o nome. E aí o Dun Toc no começo hesitou, disse que sim, que não vai, e ficou enrolando. Aí a guerra foi. Em 72, os Estados Unidos fazem um brutal ataque aéreo com sucesso em Hanoi. Mega bombardeios americanos, chamados ataques de Natal, porque foi feito no final de dezembro. Mergulharam um monte de bomba lá em Hanoi e assustou muito o Giap e o Dun Quoc. Falou assim, olha, melhor a gente começar a negociar a paz aí, que a coisa apertou. E aí começaram negociar um tratado de paz rápido, no começo de 73, em Paris. Aí sentou à mesa lá um representante americano, Dun Toc. Toc ia ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? Aí ele recusou receber o Prêmio Nobel da Paz, falando que o país dele estava em guerra. Não tinha sentido receber o Prêmio Nobel da Paz. O negociador do outro, acho que foi o Henry Kissinger, né? E assinaram um tratado de paz. É aí que entra o negócio da historiografia comumente, né? Porque eles assinaram um tratado de paz mantendo a fronteira entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O status quo ante bellum, quer dizer, o manter do jeito que era antes do começo da guerra. Mantendo o Vietnã do Sul livre e discutiam uma unificação muito tempo depois, 73. Então, os Estados Unidos pôde sair da guerra, tirou todos os soldados de 73. Então, tecnicamente, os Estados Unidos não perdeu militarmente no Vietnã, ele vai perder politicamente. Por quê? Porque o Vietnã do Norte começou a cumprir, só que em 74 tem o Watergate. Depois eu volto a falar do Nixon, que tem que terminar a história do Vietnã. No Watergate, o Nixon renuncia, assume o presidente do Congresso, o Ford, o vice tinha renunciado também, e o Ford, e depois os republicanos perdem o controle da Câmara dos Deputados no final de 74. E os democratas foram contra o Acordo de Paris. O Acordo de Paris previa que os Estados Unidos poderia mandar equipamentos e conselheiros e equipamentos, munição, petróleo, que fosse para manter a independência do Sul. Era chamada vietnamização da guerra, foi o que precedeu o Acordo de Paris, que era só entre os vietnamitas. Então os Estados Unidos poderiam apoiar militarmente desde que não fossem soldados para lá. Esse era o acordo. Os Estados Unidos achou que com o sucesso dos bombardeios de Hanoi, ele poderia controlar a distância a paz. Se o norte invadisse o sul, ele mandava os bombardeios em cima e jogava bomba em Hanoi. Essa era a estratégia. Só que os democratas foram contra o acordo e cessou a ajuda. O norte tentou uma vez. O Ford pediu ajuda do Congresso, o Congresso não deu. Não foi um centavo depois para o sul de dinheiro, nem de apoio militar. E aí o norte conseguiu invadir todo o sul sem nenhum soldado americano, sem nenhuma ajuda, sem nenhum bombardeiro, chegaram em Hanoi em questão de 3, 4 meses. Quer dizer, faltaram a palavra. Faltaram a palavra. Então, o que a historiografia conta? A historiografia conta que os Estados Unidos perdeu militarmente a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã, mas perdeu politicamente. Militarmente, ele chegou a deter o avanço do norte. Chegaram a estabelecer um acordo de paz. Tiraram todos os soldados. Foi o não cumprimento do Acordo de Paris pelo Vietnã do Norte, que invadiu o Sul, e pela trapaça dos democratas contra os republicanos, é que deu a vitória para o Norte. Então, foi a típica daquelas guerras que tem no final de trapaça. Aí, com a vitória do Norte, né, teve aquela grande propaganda comunista, né? Os Estados Unidos já não valem mais nada, começou o avanço. Nós ainda vamos voltar agora, que eu estava terminando então, a Guerra do Vietnã. Então vamos, a Guerra do Vietnã então começou sob o governo do Eisenhower.
Depois o Eisenhower, então, tem 2 mandatos, e aí se elege, então, um dos mais famosos presidentes americanos, o famoso Kennedy, né? Os presidentes mais populares americanos, nós tem várias listas, mas normalmente sempre aparece 3 na lista, que é o Lincoln, o Roosevelt e o Kennedy. E nenhum dos 3 vale nada, né? Os americanos também são enganados. O primeiro Lincoln eu já falei, o Roosevelt já falei, um demagogo, eu esqueci de falar que ele era um demagogo, nossa. Então ele chegava ao cume de, não, porque eu tenho um amigo mecânico, eu tenho um amigo alfaiate, que eu conversei, falando da típico demagogia de Jânio Quadros, que falava a mesma coisa aqui no Brasil, nesse nível de demagogia. E aí chegou o Kennedy, né, que também tinha uma vida privada horrível também. E o Kennedy assumiu lá com toda aquela, com pose de estadista, né, com discursos bonitos e tal. Ele trabalhou exatamente em 2 polos opostos, um contra o comunismo e outro apoiando o comunismo. Onde é que ele estava contra o comunismo? Você fez um jogo duplo, contra o comunismo, aumentando o gasto bélico dos Estados Unidos. Ele falava sempre mal da União Soviética e atacava, aí foi favorável à Guerra do Vietnã. Do lado de favorável ao comunismo, isso aí foi pela via indireta na questão da descolonização da África, que foi outra vergonha americana também. Né? Então, quando teve o pós-guerra e teve a descolonização da África, que largou os africanos para a própria sorte, a União Soviética e os Estados Unidos votaram do mesmo lado da mesa na ONU para a independência das colônias. O Kennedy chegou a dar ajuda para a guerrilha do MPA lá em Angola. O MPA era comunista. O Kennedy chegou a dar dinheiro lá para os líderes do MPA para lutar contra o governo português lá. E o MPA era comunista. Quer dizer, o resultado final da guerra de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, que os Estados Unidos apoiou a descolonização, foi o comunismo. Aliás, esse jogo duplo também favoreceu muito o comunismo em Cuba, na Nicarágua, etc. Jogo duplo foi típico lá em Cuba, né? Em Cuba, o Fidel Castro ascendeu ao poder em 59, antes do Kennedy, no governo do Eisenhower. Mas então, os Estados Unidos fez tudo, deixou Cuba entregue à própria sorte, né? Deu Cuba para o Fidel Castro. Por quê? Os Estados Unidos na América Central tinha financiado, né, e fomentado ditadores, supostamente de direita. Ditadores impopulares que torturavam, mandavam matar oposicionistas. Quando se faz uma perseguição ao mal de modo burro, com meios errados, o que dá razão? Para o outro lado ter razão, claro. Foi o que aconteceu no Brasil na ditadura militar. Os militares fizeram tortura, abusaram de perseguição, e aí a esquerda saiu como vítima. Né? Os perseguidos no governo militar brasileiro saíram como os vencedores, claro. Isso é a mesma técnica que os Estados Unidos fez na América Central. Aliás, o Neil Ferguson comenta que o único lugar que não teve influência americana foi a Costa Rica, que é o melhor lugar da América Central. Onde os Estados Unidos pôs a mão foi um horror, ou porque sustentou ditaduras sanguinárias, ou porque por causa dessa ditadura se reuniu uma oposição comunista que lutou contra elas. Foi assim na Nicarágua, El Salvador, Guatemala, todo lugar. Em Cuba a mesma coisa, sustentou lá o Fulgêncio Batista, que era um fulano que não valia nada, que praticava tortura em delegacia, uma coisa horrível. Cuba, na realidade, era um país bem desenvolvido, né? No final do século XIX, tinha sido um país bem rico, chegou a ser com índices, assim, que hoje se falaria de IDH, de nível de Europa. E ao longo dos anos do século XX, continuou bem rico. Se a gente vê como que era Cuba, índice de alfabetização, tudo é como um país desenvolvido. Só que os Estados Unidos insistiam em ter esses ditadorzinhos que só geravam oposição. E aí a oposição lá em Cuba foi liderada tem que abreviar porque a história não é de Cuba, foi liderada por várias pessoas, não foi só pelo Fidel Castro. Fidel Castro depois vai dar rasteira em todo mundo. E o que a CIA comentava do Fidel Castro, por exemplo, a biografia do Robert Witt, eu esqueci o nome dele.
Vale a pena ver esse, não, acho que é a biografia de Robert Watt. Ele falava, todos nós da CIA apoiamos o Fidel Castro. Uma vergonha, né? Deixaram lá o Fidel Castro fazer o que queria. Aí quando ele estava lá, já ficou claro que era comunista, né? Aí o Kennedy falou, não, vamos intervir em Cuba. Aí já era tarde, né? Aí criaram o Kennedy criou um atrito com o Khrushchev. Foi aquela coisa lá dos navios da União Soviética em direção a Cuba, e os Estados Unidos fez um embargo, fez um bloqueio naval em Cuba. Porque a União Soviética ia instalar uns mísseis em Cuba. Ele fez um bloqueio naval, né? E que não podia passar nenhuma mosca lá. Disse que o bloqueio naval realmente foi impressionante. Disse que não passava nenhum bote lá no bloqueio naval. Não passava nada. Cuba estava completamente isolado. E aí veio os navios lá, foi em 1961. Aí veio os navios soviéticos, e aí nesse meio tempo o Kennedy e o Khrushchev entram num acordo lá e impedem uma eventual guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Mas o Kennedy, os Estados Unidos deixou chegar até nesse ponto. Podia ter impedido o Fidel Castro muito antes. Você já sabia quem que ele era, não fizeram nada. Tá, teve a invasão da Baía dos Porcos. A invasão da Baía dos Porcos foi feita de propósito para o Fidel Castro ganhar e sair como vencedor. Se você quisesse ter matado o Fidel Castro, ele tinha matado. Conversa mole, quiseram o Fidel Castro lá mesmo. Para dar mais uma vitória para o comunismo, para ajudar mais ainda a União Soviética, né? O Khrushchev tinha feito uma viagem na União Soviética em 59. Nossa, o Khrushchev foi extremamente bem recebido nos Estados Unidos. As universidades apoiaram o Khrushchev, foi saudado e tal. Era vergonha. Bom, então teve lá a crise dos mísseis, chamada crise dos mísseis, essa de 61. Então o Kennedy, né, fez sempre esse jogo duplo aí de combater o comunismo com uma mão, mas também apoia o comunismo com outra mão. Tipo o jogo americano desde quando surgiu o comunismo. O Woodrow Wilson apoiou, o Hoover apoiou, teve Lend-Lease, teve um monte de coisa aí, de trapaça no meio. E aí o Kennedy vai ser famoso, claro, pelo assassinato em Dallas, um assassinato altamente misterioso que ninguém consegue explicar. Parece agora abrir os documentos, mas eu não estou a par. Nós estamos em 1963. O Kennedy, na realidade, é uma pessoa perigosa pelos discursos e pelo fomento de técnica fascista de inventar crise para corrigir depois. Criar problema e depois ele resolver e sair como salvador. Então ele fomentou, segundo lá o Jonathan Goldberg, no fascismo de esquerda, uma meia dúzia de crises foram fomentadas durante o governo dele e ele já vinha com a solução. Então ele se tornou altamente popular. Né? Popular, né, no mundo inteiro, né? O grande presidente e tal. Um assassinato extremamente misterioso lá em 63. Aí assumiu o vice. Assumiu o vice lá, o Lyndon Johnson, texano. Vice lá assumiu e começou com um programa, aí sim, é um presidente bem ideológico. Começou com um programa com um nome estranhíssimo, ou melhor, nome curioso, chamado Grande Sociedade. Que é um programa de bem-estar social, que ele dizia que nenhuma criança podia passar necessidade. Tipo o discurso de PT, entendeu? De colchão social, aquela demagogia barata, né? Quando instalou lá o Grande Sociedade lá na Unidade Americana. Esse Grande Sociedade durou até o governo Reagan, de programa de gasto e tal, lá para aumentar as coisas sociais, aquela demagogia barata. Durante o governo do Lyndon Johnson aconteceram coisas bem importantes nos Estados Unidos. Na realidade, os Estados Unidos mudou muito, né? O mundo estava mudando muito naquela época, é o famoso anos 60, né? Cujo marco é 68. O que foi esses anos 60 nos Estados Unidos? Então vamos começar os anos 60, situando principalmente no racismo americano para ver como que é. Então, depois vamos ter que voltar um pouco no tempo, depois da Guerra Civil Americana, com a libertação, aquela demagogia do Lincoln que eu comentei na aula passada, não se criou uma igualdade racial dos negros com os brancos, né? Se tornou uma segregação, um apartheid. Então era livre para estados, cidades e sociedades civis ter separação racial. Então o sul dos Estados Unidos tinha lá, o fulano que abriu uma venda, podia escrito, só comercializa com branco.
E tinha. Podem consultar, está tudo documentado. Então tinha várias pessoas só negociam com branco. E não era só com negro, a maioria era negro. Mas também era contra mexicano, irlandês, tudo. Era a cultura WASP, né? Do White Anglo-Saxon Protestant. Tem que ser branco e protestante, o resto tudo não presta. E podia ser isso oficial. Então tinha estados lá com segregação na escola, na universidade, no ônibus. Todo lugar tinha segregação racial oficial no sul. Cidade, estado, qualquer um podia ter. Então, no determinado ônibus lá no Alabama, os negros só podiam sentar no fundo do ônibus. E se um branco entrasse, um negro tinha que levantar, senão não podia ser processado. Tinha banheiro só para negro, banheiro só para branco. Tinha bar que tinha restaurantes e bares que tinha mesa só para branco e o negro isolado lá num canto. Tudo assim. Essa era a realidade dos Estados Unidos. O norte, isso era oficioso, né? O norte, estados do norte não tinham essa legislação agressiva, porém era oficioso. Pegar o exemplo, por exemplo, em Chicago, em um evento que teve em Chicago. Então, Chicago, não tem segregação em Chicago, mas tinha oficiosamente, né, no oficial, os negros moravam num bairro, pior, óbvio, uma espécie de favela, ou cortiço, que teve muito lá nos anos 30 por causa da recessão. Mas esse episódio de Chicago é de 1919. Os Estados Unidos teve muito race riots. Riots é tumulto e race. Tumultos raciais. Qual a origem é racial, coisa que no Brasil não tem. Pode ter outros tipos de razão de tumulto, mas não racial. Os Estados Unidos teve centenas de tumultos raciais ao longo da história. Então, dá um exemplo como é que funcionava. Então, em Chicago, lá teve um verão muito quente, em 1919. E Chicago é beira do Lago Michigan. E aí os brancos ficam de um lado da praia e do lado do lago, e os negros de outro lado. Tinha lá a demarcação das ruas. A 20, eu não lembro se é 25 para cá era dos negros, 25 para lá era dos brancos. E aí eles nadavam lá no Michigan, só que um jovem negro de uns 14, 15 anos, que não sabia nadar direito, foi levado da correnteza para o lado do branco. Aí os brancos jogaram pedra nele e mataram o menino branco, só porque ele estava nadando do lado do branco. Mataram ele. Aí os negros se revoltaram e teve um riot chamado de Red Summer de Chicago, que é uma das centenas de race riots que os Estados Unidos teve. Então a realidade dos Estados Unidos era assim, separação racial, ponto final. Branco que entrava no Harlem, se o fulano voltasse com vida, podia comemorar. Não era só negro no bairro branco, também branco no lado negro. Podia comemorar, sair com vida do Harlem. Hoje o Harlem já melhorou bastante. Então Chicago, Detroit, todas as grandes cidades eram assim. E no sul era por lei, acabou. Era assim. Então, os anos 60 começou a se lutar contra isso. Então, por isso que foi extremamente efervescente nos anos 60. Foi a década do Martin Luther King, que era socialista, né? O Martin Luther King, por demagogia, tem o dia dele, né? O presidente fez o dia dele, para a demagogia, para a igualdade racial e tal. Teve o Malcolm X, que também era socialista e tal, também luta. Não está errado lutar contra a igualdade racial. Lógico que tem que lutar. O problema é o meio também defender o socialismo. Né? Então o Malcolm X dizia que é impossível ter um branco capitalista que não seja racista. Essa é a frase dele. Aí finalmente o Lyndon Johnson fez o Civil Rights Act, implementando a igualdade racial nos Estados Unidos em 1964 só. Então, durante 100 anos, os Estados Unidos teve apartheid legalizado. Né? 100 anos de apartheid. 100 anos de apartheid. De racismo, a gente lembra o quê? Ku Klux Klan, né? Ku Klux Klan. Uma história bem interessante aí, que mancha bastante a história americana. A Ku Klux Klan tinha nascido na Guerra Civil Americana, no Sul, no pós-Guerra Civil, combatendo a União, que foi administrar os estados do Sul e tentar levantar a economia do Sul. E a Ku Klux Klan, eles falavam mais clã, né? Os clanmans. O clã, então, lutava contra essa influência do Norte pós-Guerra Civil. Eles eram extremamente bem vistos no Sul e mal vistos no Norte. Finalmente, eles foram dissolvidos. É chamada primeira fase do clã. Aí a segunda fase da Ku Klux Klan foi em 1915. Por que em 1915? Porque em 1915 teve um filme racista
que o Woodrow Wilson adorou, chamado Nascimento na Nação, do Griffith. É um dos filmes mais famosos da história dos Estados Unidos. Acho que é o filme mais famoso da história dos Estados Unidos. Como nasceu a raça. O filme é tão racista que para falar dos negros, era ator branco pintado de preto. O filme defende o racismo, defende a Ku Klux Klan na Guerra Civil, defende a supremacia racial branca a ponto de não ter ator negro, e para representar os negros é ator branco pintado. Nascimento de uma Nação chama. Que o Woodrow Wilson adorou, parece que assistiu mais de meia dúzia de vezes. Falou, tá certo, que o filme fala é verdade, esse é os Estados Unidos. Aí a Ku Klux Klan foi um dos filmes mais assistidos nos Estados Unidos. Naquela época foi o filme mais assistido dos Estados Unidos. E aí a Ku Klux Klan renasceu. Renasceu no embalo do nascimento de uma nação. Renasceu bem mais violenta, com outros princípios. E aí o que é interessante, o mote da Ku Klux Klan. O Ku Klux Klan tinha um mote claríssimo: ódio à Igreja Católica. Interessante, né? Ódio à Igreja Católica. Eles tinham aversão à Igreja Católica. Eles eram supremacistas brancos, odiavam o irlandês, tinham ódio de irlandês, e odiavam a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica sempre lutou contra o racismo, contra a eugenia. Entendeu? Então eles tinham um ódio mortal da Igreja Católica. Eles eram um grupo discreto, com um núcleo mais secreto. Não, a coisa era pública, né, do Ku Klux Klan, que eles tinham núcleos discretos e tinham um núcleo mais secreto. Eles tinham cerimônias religiosas, né? Eles queimavam cruzes, faziam batizado de crianças no ritual Ku Klux Klan. Isso anos 20, né? Entre o ano 20 e o ano 30 foi o apogeu da Ku Klux Klan em número. Eles chegaram a ter 6 milhões de membros, o apogeu. Eles faziam marcha em Washington, ocupando a cidade inteira, defendendo a supremacia branca, ódio à igreja, dizendo que os negros eram inferiores, tal, porque a liberdade nos Estados Unidos é absoluta, até hoje, né? Se uma pessoa falar que negro é inferior, ela pode. Tanto é que lá tem o grupo supremacista racial, que se reúne todo ano. Tem grupo nazista, né, que elogia o Hitler e tal. Então, eles chegaram a ter 6 milhões de membros no auge. Depois aí o governo federal deu contra, né? Eles praticamente assumiram nos anos 40, mesmo por causa da guerra. Aí eles ressurgiram no pós-guerra, em menor número, só que mais violentos, com bem pouco número, devia ter no máximo uns 20 mil. Durante os anos 60 eles faziam assassinato sistemático de negros. Eles tinham, a capital deles era Birmingham, Alabama. Então acabou, jogavam bomba em templo que só ia negro, matavam negro, assassinavam. Se morria um branco lá, morto por negro, eles iam lá e vingavam. E a coisa era tão... o povo lá é tão racista que quando ia para júri, acusado pelo promotor, eram absolvidos. Mesmo quando tinha prova que tinha matado o negro, o júri branco absolvia. O Ku Klux Klan. O Ku Klux Klan existe até hoje, hein? Até hoje, só que hoje tem 2, 3 mil membros. E usa aquele capuz branco, defendem a supremacia racial e defende o ódio à Igreja Católica. A Ku Klux Klan existe ainda até hoje. O auge dela foi anos 20. Emendando ainda na discussão racial, depois nós vamos voltar nos anos 60. Aí tem a eugenia. A eugenia também é outra história mal contada, porque a eugenia, a pessoa nasceu lá com o nazismo, com o Hitler, e morreu com ele. Só que não foi assim. A eugenia nasceu com o Galton, primo do Darwin. A eugenia é uma aplicação dos princípios darwinistas. O Galton escreveu um livro, que agora me foge o nome, deu para o primo dele, que era o Darwin. Darwin falou assim: esse foi o melhor livro que eu vi na minha vida. Então defendia a desigualdade racial, a supremacia racial e mais, que tinha que efetivamente preservar a raça branca e esterilizar as raças inferiores, ou deixar morrer na livre concorrência das raças. Que é esterilização. Esterilização forçada, ou deixar morrer. Que é o mesmo plano. Então, por exemplo, da direita chúcara, né? Então, igual a Inglaterra fez, deixou morrer os irlandeses e indianos. É a aplicação do darwinismo social. O Darwin se baseou boa parte no conceito dele em Malthus, que defendia a morte de pobres
e fim de lei de ajuda aos pobres. O Darwin era contra a vacina, contra ajudar pobre, e o Galton que fez o termo eugenia. Aí isso aí tinha que surgir na Inglaterra, claro, né? Tem que ser em inglês. Aí da Inglaterra foi muito forte isso nos Estados Unidos. Curiosamente, a Inglaterra não aprovou nenhuma lei de eugenia. Se diz isso graças ao trabalho do Chesterton. O Chesterton escreveu trabalhos contra a eugenia, debochando da eugenia. E pelo menos no livro do Jonah Goldberg diz que ele foi o principal opositor e um dos grandes responsáveis pela Inglaterra não ter aprovado a eugenia. A eugenia foi um fracasso em maioria dos países católicos, só teve uma certa influência na França forte. Todos os países protestantes adoraram. Por isso que a história da eugenia ninguém gosta de contar, porque protestantismo e eugenia é um caso de amor antigo já. De amor que eles não querem falar. Então a eugenia teve eugenia na Suécia, Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Austrália, tudo com influência protestante. Na Inglaterra foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou a ser o grande centro da eugenia. O Hitler estudou os eugenistas americanos. Ele estudou. Paralelamente, a Alemanha tinha feito experiência eugênica na Namíbia, que era a colônia alemã, na época do Bismarck. E aí o Hitler adorou os planos americanos. Depois, lógico, o Hitler aplicou, teve aquele massacre, aquela coisa satânica aí, de milhões de mortos. Tinha americano reclamando: nossa, o Hitler está muito à frente de nós ficamos para trás. E aí vários estados nos Estados Unidos, a maioria esmagadora dos estados americanos aprovaram a lei da eugenia, de esterilização forçada. Esterilização forçada em grande âmbito. Se é um branco, e ele tem algum problema mental, vamos tolerar. Agora, se é negro, se é católico, mexicano, então sobrou um monte de mexicano. Então, se o mexicano tinha alguma dificuldadezinha, esteriliza. Tá bom. Débil mental e criminoso, só que um espectro muito amplo. Né? Para branco, poucos. Para quem não é branco, aí o espectro aumentava muito, esterilização forçada. O último estado a abolir a última resquício da lei eugênica foi o Alabama nos anos 70, 1974, 75. Então, a eugenia nos Estados Unidos durou uns 70 anos, pelo menos, de lei eugênica, que tem que esterilizar, que tem uma raça superior e tal. A Suécia também, a última lei eugênica foi nos anos 70 também. Então aí nós estamos então nos anos 60 americano, uma sociedade fortemente dividida racial e uma forte infiltração comunista, mais indireta que direta. Indireta por causa do movimento hippie, por causa da geração beat. A geração beat eram os acadêmicos, né? Que estudam e vão defender conceitualmente que o comunismo, uma sociedade paracomunista, é melhor do que o capitalismo e tal. Então não foi uma atividade coordenada pelo Partido Comunista Chinês ou Soviético para instalar um sistema filo-soviético clássico nos Estados Unidos. Não foi isso. Foi um esquema muito amplo, com várias matizes, o que acaba ficando a coisa mais interessante de estudar, misturando conceitos de nova era, ataque à Igreja Católica. Então, por exemplo, a era de Aquário é superar a era do peixe, que era da Igreja Católica, né? Sempre mantendo o culto ao Estado, estatólatra, sempre milenarista, com uma divisão. Uns dizendo, o Estado atual dá para impor um milenarismo. Nós temos que recriar um novo Estado para impor um milenarismo socialista. Só que sempre é o Estado no meio. O Estado é sempre o grande intermediador. Nós podemos dizer que esses movimentos dos anos 60 nos Estados Unidos, combinando com a grande sociedade, é uma espécie de triunfo da estatolatria americana. Engana aquele que acha que o Estado americano é fraco. O Estado americano é fortíssimo. Só que ele não é aquele forte como ter empresa estatal. Ele é extremamente forte do ponto de vista de gerentão. Ou mesmo aqueles que defendem ideologias avessas ao capitalismo americano, continuam querendo um Estado atuante, só que com outras ideias. Na verdade, o movimento hippie era baseado no movimento alemão praticamente igual de 60 anos antes. Não vai dar para a gente comentar muito do movimento hippie, mas é interessante. Ele é milenarista, ele é comunista, mas um comunista mais gnóstico, não aquele propriamente de partido comunista. Né?
Então tinha gente que queria fomentar uma revolução nos Estados Unidos para propiciar a Era de Aquário. Então tinha o da via pacifista e tinha o da via revolucionária. Da via pacifista eram atividades junto ao Estado americano. E os outros da via revolucionária, não, vai ter que ter uma revolução para vir a Era de Aquário. Então tinha essas duas visões opostas. Um era um chamado por um autor de pós-milenaristas e outros pré-milenaristas. Os dois só atuando diferente a forma de atuação. Sem falar que aí estava muito forte, a escola de Frankfurt, do marxismo cultural, tinha mudado para os Estados Unidos. Então o Marcuse, o Horkheimer, aquele monstro do Saul Alinsky, todos eles atuando nessa linha. O Saul Alinsky foi o mentor da Hillary Clinton, né? Hillary Clinton adorava o Saul Alinsky, a tese de mestrado dele é sobre o Saul Alinsky e tal. Então, os anos 60 não foi um ano que teve aquele movimento de hippie e acabou, não. Porque lá influenciou demais o mundo, teve 68 no Brasil, Paris, tudo. Lógico que isso aí relacionando os países católicos com o Concílio Vaticano II. Só que vai ficar muito longo. Mas nos Estados Unidos mudou para sempre a mentalidade americana e continuou a estatolatria, só com um lado um pouquinho mais gnóstico, dependendo do âmago da visão. Esqueci de falar, o racismo nos Estados Unidos era tão grande que o zoológico de Nova York, no começo do século XX, chegou a colocar numa jaula um pigmeu africano, Ota Benga. Ficou lá mais de um mês numa jaula do zoológico do Bronx, em Nova York. Mais de um mês lá. Tratado como um animal. Poxa, isso é Acreditado, Ota Benga. Ele falava, né, claro, humano, né, sabia falar, e aí o fulano de má fé, ele traduzia, ele está feliz aí no meio dele. O que ele estava dizendo era o seguinte: eu sou homem e quero sair daqui. Daí teve protesto, claro, o pessoal não aguentou a situação, mas ele ficou tempo. O prefeito de Nova York apoiou, muitos burocratas não viram problema nenhum, mas teve pressão de gente de bom senso lá e tiraram ele, mas ficou no zoológico, igual um animal. Ele não aguentou a pressão, o Ota Benga lá numa entrevista, numa delegacia lá para dar uma queixa, ele pegou uma arma e se matou. E de zoológico, esse foi o exemplo mais flagrante, mas nos Estados Unidos tinha os zoológicos itinerantes, né? Muitos deles punham, né, pigmeus, punham índios, né? No índio foi no século XIX. Chegaram a expor índio também, zoológico itinerante. Mas o caso mais grave foi do Ota Benga. Então, fulano viu urso e lotava de gente, hein? Quando expuseram o Ota Benga, ele disparou a venda de ingresso no zoológico do Bronx, em Nova York. Então, iam ver urso, iam ver macaco, e lá está lá o Ota Benga. Coisa criminosa, né? Todo esse movimento dos anos 60 também é interessante, porque se estabelece nos Estados Unidos e no mundo a radicalização do culto ao homem. Vários livros lá, inclusive um livro que foi muito sucesso nos anos 60 nos Estados Unidos, chamado Tecnopolis, que é feito por um pastor, né, batista, um metodista, dizendo que agora é o fim das religiões, e que na realidade é a religião do Estado, e que nós temos que espiritualizar a matéria. Tese dele, vendeu mais de 1 milhão de exemplares. E aí o Vaticano II vai encher. Vai exatamente isso que eu ia falar, igualzinho, a mesma coisa aqui, ó. É isso aí. Culto ao homem. Então vamos espiritualizar a matéria. Agora quem manda em tudo é Estado, não pode ter igreja. Acabou. A técnica vai levar o homem para a divindade e tal, mais ou menos como o Lenin falava. O livro dele chamava Tecnopolis. Teve imenso impacto nos Estados Unidos, com várias ramificações de aplicação e análise em cima. E esse daí calha com o projeto Apolo de levar o homem à Lua, né? Porque o projeto Apolo é um triunfo do quê? Do homem, do culto ao homem. Claro, alguém viu cruz lá na Lua? Alguém viu a igreja no meio? Alguém viu oração no projeto espacial? O que se viu no projeto espacial? Duas coisas: culto ao Estado, porque foi o Estado que levou o homem à Lua, não foi a igreja. E segundo, culto ao homem, né? Que o homem conseguiu ir na Lua. É lógico, é que o pessoal não gosta de relacionar, mas os anos 60, 68, Concílio Vaticano II, o culto ao homem e a Lua é a mesma lógica, igualzinho. Todos eles fomentam a tecnologia, pela tecnologia alcançar a salvação, divinizar a matéria, né? Conforme a tese do autor do Tecnopolis que eu esqueci,
Mesmo conceito, aí mistura gnose e panteísmo conforme a vertente, os mais místicos, Riponga, vão mais para gnose, e os mais materialistas vão para o panteísmo. É o mesmo esquema gnose e panteísmo, mesmo esquema materialista e utópico. Então a ida do projeto Apolo, o Yuri Gagarin na União Soviética, igualzinho, a mesma lógica, estabeleceu um culto ao homem, culto ao Estado e endeusamento da matéria. Isso aí. Os anos 60 foi o triunfo disso que nós estamos vivendo ainda até hoje. É a vitória do Hegel na história dos anos 60. Depois dos anos 60, então, depois do Lyndon Johnson, veio o Nixon. O Nixon, um presidente muito misterioso, também com um jogo duplo, ora indo contra o comunismo e ora apoiando o comunismo. Onde é que ele fez um apoio claro do comunismo? Visitou a China de Mao Tse-tung. Foi lá, 1972, foi na China. A China estava vivendo a Revolução Cultural de 66, 76, que teve canibalismo nas ruas chinesas, né? O pessoal comia gente lá, não era de fome. Teve massacres, milhões de pessoas morreram, católicos morreram. Recentemente lançaram o livro chinês de mártires católicos, né? E lá o Nixon foi lá no meio, abraçou o Mao, chamou meu amigo Mao, como vai, tudo bem. Apoiou a China depois conseguiu entrar na ONU. Quer dizer, essa grande parceria da China com os Estados Unidos começou com o Nixon, Partido Republicano. Foi durante o governo Nixon que também foi a aprovação do aborto. O que o Nixon fez para deter a aprovação do aborto da Suprema Corte? Eu sei, mas o presidente não tem influência? Claro que tem, né? O que ele fez para deter o avanço do aborto nos Estados Unidos? Nada. Foi lá, aplaudiu o Mao Tse-tung, visitou a União Soviética e quando ele aposentou, ele passava férias na União Soviética, né? A biografia dele diz isso, né? Ninguém fala. Adorava lá a União Soviética, a China, não viu nada demais na Revolução Cultural, né? Deu apoio para a China está essa potência, começou com ele, né? Foi quando a ONU reconheceu a China, os Estados Unidos fez jogo duplo, fez que não reconheceu, mas depois reconheceu. Então, uma vergonha, né? O outro jogo contra é que ele tacou lá o Vietnã, ele deu uma dura lá nos movimentos comunistas na África, mas é jogo duplo, reconheceu a China. É o tipo jogo duplo americano. Aí em 74 ele tem o Watergate, que é um evento misteriosíssimo, porque ele fez a escuta no Partido Republicano, mas ninguém aqui é bobo, né? A gente sabe que essa é a prata, não é o ouro. Normalmente se dá a prata, esconde ouro. Nós não sabemos a razão real do processo de impeachment dele. Esse negócio do Watergate é difícil engolir, que foi só isso. Eu já falei daquela questão do Vietnã. Foi também durante o governo Nixon que acabou o padrão ouro. Então hoje a moeda, qualquer moeda do mundo não tem padrão ouro, é a confiança que se tem nela. Então os Estados Unidos não reconhecem mais o padrão ouro e é da finança. Então o que significa também o padrão ouro? É uma garantia para o cidadão que ele tem um valor real na mão. Agora você está de novo na mão de quem? Do Estado. Mais um item do estatolatria que tem. Lembrando que essa versão do ouro foi muito bem feita nos Estados Unidos. Esqueci de falar, o Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, tinha passado uma lei que até tem hoje nos Estados Unidos, que o Estado americano pode recolher qualquer ouro da população. Então, o Trump pode falar assim, agora quero todo o ouro da população. Ele tem o direito de fazer isso pela lei. Nós estamos totalmente na mão do Estado. O Estado nunca teve tão forte na história. O pessoal diz, não, vamos fazer igual o Estado americano fraco. O Estado americano é fortíssimo. O Estado americano, aliás, atualmente, segundo as teses do Jonas Goldberg, que eu assino embaixo, é o triunfo das teses do Hegel, só que de um modo sutil, um modo fascista, que o Mussolini desenvolveu, só que o Mussolini não aprendeu com ele. Tem mentores suíços, não é suíço, tem 2 ou 3 lá que estão morando na Suíça, quando o Mussolini foi lá, aprendeu as ideias dele. Então vamos fazer a via socialista, só que pela via indireta, não pela via direta do Estado. Pela via direta do Estado, além de dar trabalho, vai causar massacre, vai quebrar a economia. A via direta é a marxista, né? O Estado controla tudo. A via indireta fascista é muito mais inteligente, que a via do Mussolini, que foi a via do Hitler num certo tempo, e a via do progressismo americano, que triunfou. Então, vamos agora controlar, o Estado controla a vida do cidadão na minúcia, mas pela via indireta. Vamos controlar as empresas controlam o cidadão, claro.
Você vê o caso do Santander aqui no Brasil. Quem fez a exposição não foi o governo do Temer nem da Dilma, foi um banco. Quem financiou o aborto no mundo é a Fundação MacArthur, Fundação Ford, Rockefeller. Gente com dinheiro. O Bill Clinton também financia aborto. Então, quer dizer, não é o Estado que vai fazer o objetivo do marxismo é levar a humanidade para uma corrupção maior possível. O fascismo também quer isso, só que pela via indireta. Vamos usar as empresas, vamos usar até a sociedade civil para esse fim. Essa via indireta. Então, o Estado americano é extremamente forte, essa visão é que venceu no mundo. O Brasil é assim, França é assim, a Itália é assim, a Rússia é assim. Todo lugar do mundo, a China não, a China ainda é esquizofrênica. Mas 90% dos países do mundo é essa visão. É o Estado gerentão, hegeliano, como um Deus, que controla a vida de todo mundo indireta. A via indireta não deixa tão clara essa visão, né? A via direta deixa mais essa visão. Então a tese do progressismo americano que venceu, essa daí. Assina embaixo as teses do John Goldberg. Ele conclui o livro falando, somos todos fascistas agora. É verdade. É o Estado gerentão que pela via indireta controla tudo. Bom, então interrompemos aqui. Perguntas? Professor, o senhor comentou sobre a Ku Klux Klan. O senhor poderia comentar a influência das ideias protestantes? Porque me parece que tem muitas ideias protestantes, né? De eugenia, de supremacia branca. E quando eu era garoto, pesquisando no site, eu vi uma organização que defendia a supremacia branca e que tinha alguns valores cristãos, protestantes. E parecia muito a Ku Klux Klan. Exatamente, a Ku Klux Klan se diz cristã, né? Ela se diz cristã, eles queimam a cruz como um ritual cristão, tem um batismo como um ritual cristão. Eles se dizem cristãos, eles são racistas. Exatamente, é isso mesmo. Tem ideias protestantes, então? Tem. Só que não é igreja com uma igreja formal, como tem o batista, o metodista, o luterano. Essa é uma igreja discreta com um ritual semi-secreto, né? Eu diria discreto. Certo? Marcelo, e o que ensejou a lei seca, né, do presidente do Woodrow Wilson? Era uma questão religiosa? Então, isso eu comentei na aula passada, mas na época estava em voga, aqui no Brasil também, mais uma vez o Estado forte. Então, se dizia, uma tese do século XIX também, que dizia que então, se é tudo materialista, o mundo, então a comida vai gerar o que eu penso. Então eu controlando o cardápio, eu controlo como é que as pessoas pensam. A ideia é absurda, mas isso... Aqui no Brasil, Benjamin Constant chegou a votar na Constituinte de 1891 um cardápio para todo brasileiro. Se dizer isso para alterar o Brasil como pensando. Então eles tinham essa mentalidade. A lei seca veio muito... É lógico que tem um puritanismo, né? É um puritanismo de que o álcool seria ruim, que o álcool geraria crime, e etc. e tal. Mas é duplo, é tanto um puritanismo como também é um controle social pela dieta. O Woodrow Wilson também queria fazer uma dieta também para todo americano. Então tinha a proposta de não ter um dia com trigo, aí tinha outro dia com trigo. Por incrível que pareça era assim, não foi só lá nem no Brasil. Eles acabaram dando no McDonald's, né? Não adiantou nada. Não adiantou nada. O McDonald's eu vou comentar na próxima aula. E aí teve a lei seca e aí ajudou a máfia, né? Al Capone e tal. Ajudou também tanto a Cosa Nostra como a Kosher Nostra, né? Porque é muito mafioso judeu também. Isso o povo não gosta de falar, mas é cheio de mafioso judeu. Então encerramos então. Pai, do Filho do Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santa Elizabeth Seton, rogai por nós. Pai, Filho